Descubra o maravilhoso mundo do Ayurveda e aprenda a cuidar da sua saúde de maneira simples e inteligente. Então a pergunta é, o que é esse tal sistema de castas da Índia? Como é que isso funciona? Como é que isso teoricamente funciona? Como é que isso está hoje em dia? Bom, teoricamente a ideia é o seguinte: a sociedade ela tem setores funcionais. Independente se a gente vai botar isso como 2, 3, 50, 20 ou qualquer coisa assim. Na medida em que a sociedade se complexifica, a gente precisa, em algum grau, separar tarefas, certo? E como é que a gente faz isso hoje em dia? A gente manda todo mundo para o terceiro ano, em termos, e de lá, ou nono ano que seja, e aí de lá a pessoa escolhe a faculdade ou não escolhe a faculdade. Teoricamente o nosso, digamos assim, sistema de castas hoje em dia funciona assim. Você escolhe qual casta, qual setor, qual grupo você quer se associar. E isso não é determinado necessariamente pelo teu nascimento. Se você tem muito dinheiro, você vai poder acessar faculdades que outras pessoas sem tanto dinheiro dificilmente vão poder acessar. Ok? Então, a ideia é que a sociedade precisa se estruturar. Aí, originalmente, foi pensado uma sociedade da seguinte forma: a gente precisa ter pessoas que fazem trabalhos de sustentação da terra. Agricultores, pessoas que fazem com que a gente, assim, nasça comida de algum canto. Pescador, como é que é o nome? Pecuarista, né? Assim, cara que lida com gado, coletor, etc. Essas pessoas, teoricamente, elas gostam de ir para o trabalho, trabalhar, fazer trabalhos manuais. Eventualmente depois aí vai estar a carpintaria, por exemplo. E voltar para casa depois e sentir que a vida é assim, simples, pacata, modesta, sem grandes ambições, além de viver cada dia, cuidando da vaquinha ou plantando ali, não sei o que, etc. e tal. Tá? E dentro dessa classe, em um certo sentido, também depois vai estar as pessoas que trabalham dentro da casa, os afazeres domésticos, etc. e tal. Então, toda coisa de costura, etc. Então, assim, essa é uma ideia. A galera que dá sustento para a sociedade. Faz com que as estruturas de funcionamento básico da sociedade aconteçam. É a perna. Ok? Bom, aí existem outras pessoas que fazem com que isso que foi criado circule. Foi plantado nós num canto, tá ela aqui. Ela veio de um outro canto e foi circulada por uma outra pessoa. Então, são pessoas que não produzem, mas o transporte, o comércio, são a essência dessas pessoas. Elas querem ganhar a vida delas a partir de atravessar ou conectar, dependendo do quanto simpático ou não você é em relação a esse grupo, fazendo com que as pessoas distantes possam se conectar, etc. e tal, certo? Então esses são colocados como os comerciantes. O nome em sânscrito do primeiro é Shudra, o nome em sânscrito do segundo é Vaishya. Tá? Então, pessoas relacionadas, por exemplo, a correio, internet, comunicação, tudo relacionado a serviços que circulam. Na parte do ISS, né? Imposto sobre serviços, né? A ideia de que você está fazendo uma coisa que está pegando A num canto, levando A para outro canto, e você não faz tanto uma transformação nesse processo. O terceiro grupo é o grupo que organiza, em um certo sentido, esses dois. Quanto de imposto tem que pagar, imposto vai para quê? E aí, nesse lugar, atualmente estão os políticos. Antigamente estava também muito a classe guerreira. Os kshatriyas é aquelas pessoas que
estão voltadas a fazer com que aquilo que foi produzido e que está sendo circulado possa ser estruturado, possa ser defendido, possa ser preservado, ok? Então, as kshatriyas normalmente é tido como classe guerreira, mas é uma classe onde a organização também é uma parte fundamental. São pessoas que não estão necessariamente tanto procurando um retorno monetário, como os Vaishyas estão. Eles estão procurando mais um retorno de reconhecimento. Então, por exemplo, coisas que não têm uma clareza de onde está quem. Artistas. Eles normalmente estão associados aos Vaishyas. Todo o setor de entretenimento é uma forma de comércio, ok? Mas tem alguns tipos de entretenimento que está dentro da educação também. Então, nem tudo que é profissão é facilmente identificado dentro de uma casta, dentro de uma classe. Então, a gente tem quem produz, quem circula, quem administra. Então, Shudra, Vaishya e Kshatriyas. E quem educa. Quem educa é o Brahman. Então, não só é professor, líder espiritual, mas também tipo advogado, qualquer pessoa que você possa, em um certo sentido, ir fazer uma consulta, faz parte de um Brahman. É a pessoa que está voltado à educação. Então, por exemplo, Médico também? médico também. Mas o médico, ele pode estar em algum grau trabalhando no Ministério da Saúde. Ele não vai estar como necessariamente atuando ali como Brahman, ele vai estar atuando como Kshatriya. Então é a função que a pessoa exerce. Isso muda durante a família? Teoricamente, no início, no sistema de castas na Índia, foi pensado dessa forma. Pessoas têm propensões. Então, só pelo fato de que você é um advogado com renome num escritório não quer dizer que o teu filho não possa querer ser astronauta, certo? Houve um momento, como nessa estruturação, o Brahmani era a cabeça, ou seja, devia coordenar os outros membros, a gente acabou tendo um entendimento ao longo da história de que isso era hereditário. Mas isso foi uma perversão do sistema de castas. O sistema de casta originalmente é alguma coisa do tipo assim, olha, a gente tem que favorecer para quem quer cuidar de vaca, poder cuidar de vaca. Isso não ser um problema porque ele é um filho de advogado. Entendeu? Não podia trocar, originalmente podia trocar. A ideia era uma coisa que você se associava de acordo com a Não sua... era familiar. Com a sua propensão inata. Como é que é a nossa? É associação de ofício. Como é que era? Isso, né? As corporações de ofício. Corporações de ofício. Tá? E dificilmente uma pessoa mudava disso durante a vida, mas se quisesse mudar também, não ficava preso aquilo ali. Entende? Então, a ideia original do sistema de castas é um sistema de organização social a partir de 4 grandes grupos, onde cada um dos grupos representa um elemento. Os Shudras representam... E econômica, principalmente. Econômica, social também. Política. O elemento a terra de sustentação são os Shudras. O elemento vento de circulação são os Vaishyas, os comerciantes. Os trabalhadores braçais são a terra, o trabalhador comerciante é o vento. A galera que quer organizar, quer botar as coisas no lugar, é fogo. Seja isso fazendo guerra, seja isso fazendo política. E a galera da educação, que quer nutrir e educar, é a galera da água. Isso tem relação também com os signos, etc. e tal, mas a ideia é que existem no mundo, onde um elemento é o espaço, 4 elementos que atuam. Esses 4 elementos também se projetam socialmente. Ok? Então, durante um período muito grande da história da Índia, isso ficou deturpado de uma maneira de dominação social e acabou sendo abolido na independência da Índia como uma grande mazela histórica. Mas, assim,
politicamente, sociologicamente, filosoficamente, aquilo tem uma fundação muito interessante. Porque não precisa ser, digamos assim, ser preconceituosa como aquela pessoa é da classe dos Shudras, então ele é intocável, ele é uma pessoa pior porque não nasceu filho de não sei quem. Entende? Mas isso não existe hoje? Esse preconceito existe, ainda que não seja Não era o ideal. mais residual. Mas existe. Tá? Hoje ele ainda funciona. Quer dizer, Esse os Brahmanes preconceito- são os tops. Teoricamente, mas assim, os Vaishyas sempre são os que têm mais dinheiro. São Em um certo comerciantes. sentido, os Kshatriyas sempre são os que têm mais poder político. Um tem poder econômico, outro tem poder político, outro tem poder filosófico. E outro tem poder, digamos assim, se a gente não for trabalhar a sociedade inteira, não funciona, certo? Classe operária, vamos colocar dessa forma. Numa tradução, a classe operária seria os Shudras, a classe burguesa, os Vaishyas, os senhores feudais, os donos de chefes de estado, os Kshatriyas. E essa figura do Brahman não aparece tanto na nossa sociedade. Como a classe sacerdotal, ela é entendida como só uma coisa religiosa. Entende? Mas assim, não há junção do religioso com o professor. Mas é. Mas assim, então assim, São as instituições de saber. instituições de Conhecimento. transmissão do conhecimento. Mas Certo? Transmissão da mas cultura. na nossa cultura veio, todas as escolas surgiram. Mas assim, hoje em dia, a gente não vê tanto um professor como um sacerdote, em um certo Não. sentido, certo? E dentro da cultura Brahmani, toda pessoa que está com um papel de educador, ele é um Brahmani. Independente se ele está fazendo isso numa igreja, independente se ele não está fazendo isso numa escola municipal, independente se ele está fazendo isso num lugar que dá aula de yoga. Mas isso se encaixa, eu acho que. Mas é é essa encaixado. forma de pensar, entende? E a cultura védica, ela é uma cultura muito voltada para a transmissão da tradição. Quem transmite a tradição são os educadores. Os Brahmanes. É claro que tem influência política no meio do caminho, os políticos muitas vezes podem procurar fazer reformas institucionais no campo da transmissão da educação. Mas é como se na nossa cultura, em um certo sentido, o ministério mais importante fosse o Ministério da Educação. Na nossa cultura isso não é verdade. Entende? Então, na nossa cultura, o ministério mais importante é alguma coisa tipo Casa Civil, Planejamento ou Fazenda. Isso mostra que a nossa cultura é menos propensa à preservação da cultura. Isso é uma verdade, assim. O Ministério da Cultura e da Educação nem tanto, mas o Ministério da Cultura é uma sobra de orçamento. Eu não sei que você vai usar isso politicamente, etc. e tal, mas essa ponderação da importância na cultura védica tradicional, os ministérios que seriam mais importantes seriam educação, saúde, cultura e planejamento, em um certo sentido. Porque o planejamento em algum grau também envolve. Os Brahmanes entram no médico também. Os Brahmanes, Os eles médicos entram... entram no. Depende, né? Assim, se o médico está trabalhando para ganhar dinheiro, ele é um Vaishya. Se o médico está trabalhando para servir a sociedade, ele é um Shudra. Mas quem diferencia isso? O cara se autodenomina? Não exatamente autodenomina, mas isso vai procurando convergência. Uma coisa é um cara ser um médico sem fronteiras. Isso transforma ele, em um certo sentido, muito mais no Shudra, que o objetivo fundamental do Shudra é servir. Mas quem classifica? Quem classifica, teoricamente, a pessoa se classificava no sistema anterior. Atualmente, teoricamente, quem se classifica é de onde nasceu. Entendeu? O nome, mesmo que o cara seja uma outra coisa, porque ele é filho de não sei quem, ele é o mas outro. esse sistema está pouco ativo na Índia atualmente. O que eles estão se questionando é se vale a pena continuar pensando na sociedade hindu a partir desse sistema de casta. Mas a sociedade hindu já não é a única sociedade que tem dentro da Índia. Dentro da Índia tem milhões de islâmicos, católicos e um monte de Que jainistas não usam essa. que não necessariamente é pertinente, porque isso faz parte de uma visão de mundo. Entendeu? Mas o hindu chama um cara que não é um comerciante islâmico como tal. Faz parte dessa categoria de Vaishya. Entendeu? Deseja uma atenção mais personalizada? Entre em contato e saiba como. Namastê!